Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. O que a gente não faz pelo entretenimento de nossos queridos assinantes, né? Sexta-feira à Pessoas noite. maravilhosas. Venham se divertir com a gente. A tier list mais estranha da política brasileira. 7h30 da noite numa sexta-feira. E a tier list é sobre ideologias bizarras. Meu Deus, eu tinha que ter me preparado pra isso. Ali a gente tem mas a graça é essa. a Não, graça mas é essa. que tem muitas coisas aí que eu acredito que eu conheço, mas eu não me recordo. Mas não, aí a gente pesquisa, porque vai ter um monte de coisa que você não vai saber também. A gente bota no Wikipedia Não, mesmo. tem cada um aqui. A graça é justamente essa, nós vamos descobrindo juntos. Muito, muito bizarras. Aham. Então bora lá, quais são as categorias? Vou começar de baixo, né? Chatas, simplesmente... Não tem... É só chato. Normais, não fede nem cheira. Calma aí, deixa eu ler ali as categorias. Era pra fazer um suspense. Ah, Super esotérico, meu Deus do céu. Você não tá ligado que tem aí. Exatamente. Calma. Paulo Cogos. Essa aí vai ser legal. Tá. Alucinação e indefensável. Tá bom. Tem que... O problema é que o nosso jurídico não tá aqui, né? Eu tô até com medo. Então eu espero que Caralho, esteja eu tô vendo. acompanhando de Não, longe, tem um mas... negócio radioativo tóxico aí nessa tela. Tá bom, ok. Então bora começar, né? Bora começar, de algum Seria lugar... bom a ter o gente vai jurídico aqui. Seria bom. Quem foi que pensou nessa lista? Tava pronto, é isso que é o mais engraçado, né? As opções estão aí. Eu tentei te mostrar, eu só falei, vai ser de ideologias bizarras. Você falou, ok, vamos lá. Tá bom, ok. Deixa eu ver se o jurídico tá de olho na live, pelo menos, só pra ficar mais tranquilo. Ok. Isso parece levemente perigoso. Galera, deem um like aí, porque essa live a gente tá sob risco de fechar o MBL. Meu Deus do céu, velho. As aberrações que tem aqui, cara. Clerical Flash. Não, putz. Vamos lá, escolhe um tranquilo aí, um não processável vamos pra começar. Pra ordem alfabética? Qual é que vocês querem ir? Na ordem aqui, eu acho, né? Quer fazer todos? Eu não sei, É são que quantos? são muitos, São né? muitos. São? Não, deve ser milhares, né? Se forem Não, todos. não, tipo, vai pra baixo aí. Deixa eu ver. Ai, meu Deus do céu. Tá, não é tanta coisa assim, não. Beleza. Acho que dá pra fazer. Vamos começar por algum Nossa, clássico. tem Indutver. Eu conheço Indutver. Vai, Nossa bora então. senhora. Ok. Risco processual Do grave. início, né? Do início. Ali. Então bota lá pra cima. Aceleracionismo. Eu nem sei direito. Que isso, é o João pra Dória ser falando sincero. acelera? Eu acho que é alguma coisa futurista, sei lá. Não sei. Bota aí no Wikipedia. o que Bota, vamos descortinar elas conforme as informações populares. Olha né? só. Não vamos basear nas nossas impressões. Aceleracionismo é a ideia de que tanto o sistema prevalecente capitalista quanto certos processos sociotecnológicos historicamente caracterizados devem ser ampliados, reaproveitados ou acelerados, a fim de gerar uma mudança social significativa. Sei lá. Parece chato. Parece chato. Chato pra Que caralho. tipo assim, chato. dá a impressão que é... Claramente chato. Usar as só coisas boas pra continuar fazendo mais coisas boas e... não me diga. Como você mesmo disse, a ideologia João Dória. É, isso chato aí. pra caramba. Só chato. Então, peraí. João Dória é um Dória. aceleracionista, grande teórico. É só arrastar aqui que eu tô indo pela outra Eu tela? acho que é só arrastar. Vai, só arrastar. Esse é um programa. Fica aqui no chato. Enquanto isso, nós damos Agra- boas-vindas ao Arthur, que entrou no Agorismo. clube. Seja bem-vindo, Arthur. Grande Arthur. Deus abençoe o Agorismo. Arthur. Agorismo. Meu Deus, deve ser o contrário. Vai. Grande Thiago, olha só. Que isso, a galera quer muito saber tua história, né? É, as pessoas querem saber o que eu faço Só no falta um quarta-noite. ou falta dois? Quatro? Nossa, só falta um, falta um galera. só. Peraí, já entrou. Ah, não, peraí, duas vezes Thiago? Não Tem entendi. dois Não, Thiagos? Vamos aguardar, talvez tenha. Talvez não tenha. Dois Thiagos. Batemos! Já Que batemos! isso? Já Que batemos isso? com, Dois com, Thiagos. com direito a Caramba. dobradinha de Meus Thiago. queridos Thiagos. Deus Dá-lhe, abençoe Thiagada. Estejam sempre unidos, Os no dois evangelho, Thiagos. Thiagos. Grande Thiagos. A gente interrompe pra falar agora ou a gente fala pro final? E aí, será que a gente deixa pro final? Deixa pro final? Eu acho que assim, pra não decepcionar, não descumprir a promessa, começa a história, mas bom. para antes dela chegar no... Ah, mas eu tenho fotos. Vocês querem ver as fotos? Ok, isso. Isso, Você as fotos fala- pra dar uma eu falo. instigada Você só mostra primeiro. no final Tá, se entrar mais duas pessoas, vai? tá bom, fechou. Mas eu tenho fotos dos ocorridos lá. Fotos de bastidor da Então casa você conta a do pessoal história. seminu na casa do Bolsonaro. Ih, que isso?
Isso aí é pior que as joias, Que parece, isso? cara. É verdade, tem mesmo. Eu mostro. Você vai mostrar mesmo? Mostra pra você. Não é foto pornográfica nem nada. Não, é só uma eu foto. sei. Ah, a gente não sabe? A graça é essa, a gente não Aí eu sabe. explico o contexto e tal. Vocês vão entender. Tá, então vamos lá, então. Posso dar mais de bastidores ainda. Essa foto foi tirada no mesmo dia em que eu tive uma briga com o Jair Bolsonaro por causa de uma toalha no banheiro. Você tá brincando? Não, Jair- essa história é real. Isso realmente aconteceu. Você dá uma toalhada na bunda dele? Aquela... Não, não, nada para, tão grave. cara. Não, Tá, é verdade. vai, então. Bem, eu conto essa história depois, vai. Não, conta a história agora. Se entrar mais 2 pessoas, você mostra as fotos daí. Não, é uma foto que eu tenho, não tem um monte de foto. Foi... Então, uma Então foto. mostra essa foto, só pra não decepcionar. Não, e conta depois história. você conta história? Conta história, tá bom. Então. Tá bom, Seguinte, então. vocês sabem que durante o impeachment da presidente Dilma Rousseff, o Bolsonaro era um dos deputados que... Bem, ele era da oposição, portanto ele iria votar a favor do impeachment. Ele não teve nenhum grande papel, assim, no desenvolver do processo de impeachment. Ele não costurou nada, ele não foi um articulador, nem coisa alguma. Mas ele era uma grande figura das redes sociais. Ele era muito grande em redes sociais, portanto ele tinha seu papel no processo, como um opositor. Aí acontece o quê? Quando nós começamos a nos articular para ir a Brasília com frequência, você tem que lembrar que o Movimento Brasil Livre, ele sempre foi muito pobre. Perfeito? Nós nunca tivemos dinheiro para fazer nada. Então a gente pegava um busão, né? Eu, o Riso, o Renan, etc. Pegávamos um busão e nós íamos para Brasília. E lá em Brasília a gente precisava se hospedar de favor na casa de alguém, entendeu? E aí, às vezes, era na casa do Jair Bolsonaro, que era um apartamento que ele dividia com o Eduardo Bolsonaro. E que ele estava comprando a prestações com o valor do auxílio moradia da Câmara dos Deputados. Fato muito interessante, né? Meu Deus. Mas, e aí, essa ocasião que eu tenho foto especial é quando a gente chegou da marcha pela liberdade. E aí o Eduardo ofereceu pra gente dormir lá. E aí a gente chegou lá, se hospedou, tomamos banho lá. Aí o Bolsonaro, ele tinha um quartinho no qual ele deixava uma gravura, tipo, estou armado, bata antes de entrar, que era o quarto dele. Na casa e tal. E aí o Eduardo dizia pra gente que é verdade isso aí. Se você acordar ele à noite, ele sai com a arma. Então cuidado. Vai mostrar a pistola aí, tá ok? Parece que ele sempre dorme dorme com um revólver mesmo. E aí eu fiz o que eu faço em casa, né? O cara me deu a toalha, eu tomei banho e deixei a toalha aí em cima. Sabe quando você deixa a toalha em cima do box? Aí o Jair Bolsonaro ficou puto pra caralho por causa da toalha do box. Era pra deixar, tipo, no Eu não sei, bagulho né, de cara? toalha? Devia ter um bagulho de toalha. Toalheiro. Um toalheiro ali. Meu Ele Deus. falou, pô, Seca, pô. deixaram a toalha aqui em cima, não sei o que. Aí eu falei, pô, sabia, pô. E aí depois a gente teve que... ele ficou bem puto com isso. Aí eu lembro de outra situação engraçada dessa mesma noite. Que ele mandou vir uma pizza. Que ele gosta muito de pizza, né? E aí ele queria dar o valor da pizza pro cara que ia entregar a pizza. Tudo isso na mesma noite, tá? E pro cara que ia entregar a pizza. Só que ele não tinha trocado, tá ligado? E aí o que aconteceu? O cara lá chegou com a pizza. E aí ele tava tipo uma nota de 100. E ele queria pedir o troco. Aí o cara entregou a pizza pra ele, ele ia pedir o troco, e o cara reconheceu ele. Bolsonaro, não sei o quê. Eu acho que não tinha nem arminha naquela época, não sei se ele era famoso ainda por mim. E aí ele ficou muito constrangido de pedir o troco, tá ligado? Aí ele, já era, vai. Valeu, aí ele falou. E aí ele me Seria falou. uma comprinha de votos através de uma pizza ali, né? Não é uma compra de volta, o cara lógico fica que não, tô constrangido zoando. que o sujeito reconheceu ele, então ele não vai pedir o troco, né? leva Pô, aí, vai. fica aí, valeu e tal. Volta em mim, hein? Vota em mim. E aí depois a gente se amontoou nas camas que haviam disponíveis, que eram pouquíssimas ali, e aí o pessoal teve que dormir junto, exceto o Bolsonaro, obviamente, que dormiu no quartinho dele, armado. Armado. Aí depois eu conto o resto dessa história e a gente mostra a foto que tem e... Com 7, né? Ia mostrar. E olha só, pô, enquanto, mas você, acaba a história, enquanto né? você contava a história, Vamos olha ser- com quantos nós Não, estamos. eu vou segurar a audiência pra mostrar a foto no finalzinho, Você porque vai o jogo ser é xingado divertido. no chat, mas tudo bem. Que isso, pessoal. O mistério faz bem, o suspensezinho. É isso aí. Vamos lá, Vamos agorismo. voltar ao nosso tier list. Não, sabe o que é horrível disso aí? A gente vai colocar alguém, porque a descrição parece razoável, numa tier list favorável ali, e aí alguém vai lembrar de algum escritor horrível que fez coisas tenebrosas em nome dessa ideologia e a gente vai ser associado e processado. Né? Não, né? Não, não, isso né? não vai acontecer. Provavelmente. Imagine Não, né? que isso não vai acontecer. Tá bom, algoritmo, lê a legenda. Ô, a internet tá ok, Não, a minha caiu. Que bom. mas na live tá... Na live tá ok? Na live, deixa eu ver aqui. Tá, na live tá.
mas a minha caiu. Agorismo é uma filosofia social que defende a criação de uma sociedade na qual todas as relações entre pessoas sejam trocas voluntárias por meio da contra-economia, Paulo envolvendo aspectos de revolução não violenta. Não, É tipo assim, todo mundo se ajudar porque é bonzinho. tem cara... Tem... Isso parece muita coisa. Joga no Paulo Cogos aí, essa é sem graça, sem sistema econômico. Sem sistema econômico, exato. Agrarianismo. Não, mas Paulo Cogos é meio loucão, assim, Eu né? acho que essa é uma Não vai- alucinação, no sentido de que isso nunca vai acontecer. Não, é tipo uma utopia. alucinação, eu acho que é mais, tipo... Quer ver? É que a alucinação pode ser boa ou ruim, né? Dependendo do contexto. É que tem umas que é, tipo assim, umas ideologia vegana, assim, sabe? Tipo, a ideologia política da pessoa é ser vegana, tá Sim, ligado? Sim, sim. É welfare animals, alguma coisa assim. E aí, tipo, eu acho que isso é alucinação, sabe? É. Que é Mas maluquice, isso aqui assim. também é tipo, é maluquice. um nível acima do Paulo Cogos. Mas é que... Eu não sei, o Paulo Cogos é... Ele é muito maluco. Ele né? é muito maluco, Então, mano. mas eu acho que é Essa é acima uma disso. loucura, digamos assim, do bem, aparentemente, porque tá falando aqui que as pessoas se ajudariam através de trocas voluntárias. Cara, nunca deduza que as ideologias são do bem, velho. Eu percebi depois que eu Marxismo- falei. Pronto, então bora lá. Próxima. Essa aí foi pro Bota em chato, então, vai. Não, aquele que tinha No final falado, das chato? contas... Paulo Cogos. Você Paulo parece Cogos? coisa... Então bota Paulo Cogos, Paulo vai. Cogos. A próxima é o agrarianismo, galera. Agrarianismo. Essa é fácil de inferir do que se trata, né? Tudo ao agro, nada fora do agro. Totalitarismo agrário. Quem manda é o fazendeiro, assim. Ele é o presidente. Fazendeiro acima de tudo. Fazendeiro. O fazendeiro acima de tudo, fazenda acima de todos. Soja acima de tudo. Fazendeiro acima de todos. É isso aí. E é mais ou menos isso, ó. Conjunto de princípios, ponto de vista ou sistema baseado na ideia de repartir as terras entre os agricultores. Para. Vamos só pro... Chato. Alucinação. Alucinação? Será? Alucinação. Nós somos o público urbano aqui, irmão. Tá bom. Vai. Então vai. Asfalto e apartamento. Pera que a cabeça do Batista Eu tá quero na frente asfalto e aqui, né? apartamento. Bora. Aí. Então isso aqui é o quê? Tinha uma alucinação. Alucinação. Ô, Alucinação. Ô, louco. American Conservadorismo Conservative. americano. Não, o conservadorismo americano. É o conservadorismo mais influente sobre o mundo todo. Normal. Normal. Milhões de pessoas Normal. estão aí nessa categoria. Anarquismo. Anarquismo. Alucinação, claro, da melhor Eu qualidade. ia botar em Cogos. Cogos. Tá bom, mete em Cogos então. Mas por que em Cogos e não em alucinação? Porque ele é um anarcocapitalista, que já é o próximo É conceito. que, tipo... Boa, é verdade. Aham. Qual que vai ser o parâmetro, então, né? Esse, então, é... É que, tipo Cogos. assim, pra mim a alucinação seria o anarcofeminismo. Mas peraí, Pô, gente. anarcofeminismo é bem alucinatório, É, né? exatamente, Muito de viu? hoje. O Cogos, ele é um anarcocapitalista. Sim. É. Só que a gente vai classificar o anarcocapitalismo acima da nossa classificação Cogos, não é? Não. Ele não, vai botar como no Cogos. alucinação? Não, vai entrar no Cogos. Entra no Cogos. Ué, e anarquia, vocês acham que é a mesma coisa? A Eu César acho que é o mesmo óbvio. nível, assim, de loucura, De loucura? tá ligado? Sim. O nível Cara, os anarquistas coviano. ainda tem uns escritores bons, né, cara? Tem muito escritor bom anarquista, né? E agora o que seria esse? Anarcocomunismo. É a outra faceta da mesma bacuninha. moeda, amigo. Essa é contra o capitalismo É. e sem organização social. Cogos também? Cogos também. Como é que seria um anarcofascismo? Então, sem organização econômica, só totalitarismo. Puro e simples. Bom, então no caso, indefensável, Assim, todas né? essas noções são contraditórias. Isso nunca as impediu. entendeu? Faz sentido. Estamos numa fila de Faz noções sentido. contraditórias aí. Faz sentido. Junta duas partes da palavra pra formar um negócio. Bora. Bom, anarcofascismo é Eu acho indefensável. que isso já entra em Indefensável, vai. Indefensável, vai, Óbvio. indefensável. Eu ia botar em alucinação, mas... Eu não sei nem o os que é, dois, mas só né? pelo fascismo vai pro... Bora, próximo. Agora, anarcofeminismo. Alucinação. mas- Alucinação. Não, o outro também é Anarcomonarquismo. Anarcomonarquismo. Bota em razoável. Razoável. Tem uma categoria razoável aí? Normal. Normal. Tem Joga em normal. normal. Joga em normal, Zé. Bota Anarcomonarquismo. normal isso aí, bota Normal. normal. Pô, Não tem normal. é só um rei. Não tem sistema nenhum, é só um rei. É tipo isso. Bora. Esse claramente é alucinação, né? É, pô. Indefensável. Indefensável. Anarconazismo, é isso mesmo? É, isso mesmo, É, indefensável. melhor nem ficar falando a palavra pra não daí cair. fala. Que brisa, mano.
Anarco, o que que é? Niilismo. Sabe que a gente não consegue ver, né? Porque o nosso retorno tá encobrindo a parada. Diminui um pouco o nosso Vou mudar o retorno. retorno de vocês aqui pra vocês poderem ver. Um rei no vácuo é o anarco-monarquismo. Pam, 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 Tem que pam, diminuir pam, a pam. tela pra Eu achei sair engraçado, né? Tipo, deve ser, a suposição é de que a autoridade do rei era tão legítima que não precisa de uma organização, uma infraestrutura social. Faz sentido. É um negócio meio antes de pré-lock, assim. É. Que o cara... Imagino que... Assim, melhorou Cara, pra vocês? poxa, se eu tivesse estudado um pouquinho isso aqui antes de ficar falando só merda sobre todas as ideologias, eu com certeza me recordaria de um monte de escritores associados que eu poderia ter trazido. Melhorou aí o retorno, galera? Aham. Não, é que tipo, você tem que botar mais pra cá. Não, você não tá ligado? entendendo, não é o retorno. É a nossa tela tá encobrindo o... Não sei se você consegue ver, mas a tela... Não, eu não consigo, Dá deixa eu uma ver. olhada. Então vem ali, cá vem e aqui. olha. Vem cá. Entendeu o que tá acontecendo? Pronto. Agora eu entendi. A gente- Pronto. Agora eu saquei. Pronto. Pronto. Bom, vocês não precisam se ver, né? Vocês estão Aí, bem pequenininhos. anarconilismo. Esse é o único anarquismo possível, né? Eu acho Anarconilismo. que é, né? O que seria o niilismo? O niilismo, a sociedade não tem mais sentido, não tem essa preocupação. Tipo, viva hoje porque não sabemos se tem amanhã? Não é nem isso, é sem sentido mesmo. Sem Toda- sentido. E como é que você vive que- numa vida assim? Você procura construir o sentido dentro de você ou em alguma coisa. Tem muitas soluções pro niilismo. Isso soa poético. E o que seria, então, anarconilismo? Ah, cara, não tem a estrutura social nem sequer o propósito Não tem dela. propósito nem estrutura social. Então vai Simples pra assim. Hallucinations? Sociedade do vácuo. Cara, é uma assim. alucinação. Sociedade do vácuo. É uma boa alucinação. É, alucinação Vai. total. Né? Novo membro, bem-vindo, Bruno. Bem-vindo, Bruno. Deve ser um Deus anarconilista. abençoe o Bruno. É. Cara, pior é que eu queria ver quem é um escritor anarconilista. Deve ter uns bem interessantes. Nossa, deve Pois ser é. maluquice. Pode fazer a cara. parte 2 depois, Bora. de ter estudado. Onde que eu Bora, ponho isso bora, aqui? Alucinação total, né? Alucinação. Hallucinations. Anarcopacifismo. Não tem estrutura social, mas todo mundo tá em paz. Maravilhoso. Uma ó. sociedade de maconheiros sem organização social. Não É um confunda- rolê, tá ligado? Não Tipo, confunda com anarquismo de maconheiro. Deve ter essa ideologia, com É certeza. verdade. canabi-anarquismo. Cannabis anarquismo, com certeza existe. Anarquismo primitivismo. É quase isso, né? É. Vamos voltar às nossas origens, só que sem estrutura social. Beleza, manda bala. Funciona bem em sociedades primatas, a gente vê nos documentários. Com certeza. Essa aí também está em alucinação. Anarcossindicalismo. Não tem estrutura social, exceto pelo sindicalismo. Sindicatos. Perfeito. Manda lá, alucinação. Alucinação Outra também. história. Exatamente. Outra tradição óbvia de tempos. Vamos pro O que é próximo. isso, velho? Não dá pra- Eu não consigo nem ler. Anarcotradicionalismo Eu acho que de é alguma isso. coisa. Não, tem mais uma frase ali. Vai, lê. Anarco... Vê se aí atrás de você, Ah, Matheus. não dá pra Tá ler. bem na... Anarcotranshumanismo. Meu Nossa, Deus do céu. anarcotranshumanismo. Nossa, isso é perigoso, irmão. Nossa, O que seria o velho. transhumanismo? Transhumanismo é que nós devemos superar as limitações humanas, tanto biológicas quanto de outras ordens. Mas superar como? É um negócio meio cyberpunk sem... Cara, Meio sem- Esparta, eliminar quem... Não, isso aí é eugenismo. É, Não, tipo, um ciborgue Transhumanismo seria um transhumanismo. Sim, você fazer alterações no DNA das pessoas para que elas transcendam suas limitações. Às vezes também a defesa de De gênero? não é bem um transhumanismo, mas Ó, vou me atrever a procurar aqui. cara, eu acho que deve ter coisas muito feias nesse Nossa, buraco. procura essa ideologia aí, agora eu tô curioso. Eu também. Anarcotranshumanismo. Não, tem um monte de teóricos transhumanistas aí de grande renome até, mas anarcotranshumanismo é uma solução bem radical. Tem bastante interferência de tecnologias emergentes pra melhorar a espécie humana de forma geral. Bota Isso é em bem pa- polêmico, né? Bota em Paulo Cogos aí, vai. Paulo Cogos? Pode ser. Ou Vai. chato. O que você prefere? Não, é interessante que as Não, pessoas não é ficam... chato. Você criar um parece coisa de ciborgue, ficção parece legal, científica, né? exato. Daria um jogo, por exemplo. Daria um jogo, daria Pra um um jogo. jogo, com certeza. Bem que Bota vocês falaram aí. no Cyberpunk, né? Bota em Cogos. Em Cogos? Bota em Cogos. Que é isso? Antirradicalismo. Chato. Antirradicalismo. Porra, essa é a definição do chato, né, amigo? Essa é a definição do A definição é o do chato. propriamente dito. Tipo, razoável. Ah, para, irmão. Qual é a sua ideologia? Sou um homem razoável de centro. Ah, pô. Um homem razoável médio de centro. Ah, não dá nem pra chamar isso de ideologia, né? velho? Você não tem nada assim, você só... Você é só uma pessoa normal. Para. Não, é Qual a menos graça? que isso. É uma pessoa normal que não gosta de fazer nada. Para. Qual a graça? Agora, falando nisso... Apolitice.
Ah, o cara é Politicismo. chato. Chato Pô, pra chato, caramba. pô. O cara fica rejeitando a política aí. Política é divertida. Olha Política só tem como... que ser entendida Vocês como algo podem ver como é divertido. divertida. Autoritarismo capitalista. Bem, é indefensável. Autoritarismo capitalista. É indefensável, pô. Tipo, pagar pra fazer o que quer. Não, tipo, a plutocracia, sabe? A sociedade ser regida pelas instituições Pelo financeiras e capital. as pessoas que têm dinheiro. Dizem que a sociedade é movida ao dinheiro, mas isso é um discurso muito raso, né? Nesse caso seria literalmente, né? É porque nós temos instituições que fazem esse balanço. É claro, as instituições sofrem interferência econômica, mas ainda assim as instituições existem aí para trazer esse equilíbrio de sociedade. E no final, se as pessoas estiverem unidas por um propósito, a democracia consegue imperar. Nós conseguimos ver esses casos acontecerem. Batismo, não sei. Vocês querem continuar na ordem alfabética? Porque a gente acabou de zerar o A agora. Vamos lá no alfabético, não tem Vamos problema. Só que eu vou indo. precisar de uma descrição pra isso aí. Se passar muito... Como é que se escreve? Cara, é verdade. pequeno aqui na tela. O cara mandou um pimba bom aqui. Batismo. O Pablo Toscani. Manda bala. Daria um jogo, seria uma boa categoria. Ótimo. Você consegue botar aí, né? Aham. Porque aí esse não fede nem cheira, a gente tira ele e bota o Daria um jogo. Daria um jogo. É, porque o não Daria fede nem um cheiro é chato, né? Acho que é a mesma coisa, assim. Peraí que eu tô Tá procurando repetitivo, esse né? negócio. Já tem o chato. Não fede Ou não Nossa, cheiro, o esse normal nome é chato. também, o não fede, não cheira, acho que é a mesma coisa. Peraí que eu já vou mudar, mas se liga. O batismo é uma mistura de... Batismo dá a impressão que é, né? Batista ainda, batizado. Batismo. Bat, de algum significado árabe, é uma mistura de socialismo, nacionalismo e pan-arabismo. Nossa, isso tem Meu cara de dar Deus. muito problema. Bota indefensável aí, sei lá. Tem cara de dar muitos Base problemas. nas ideias do Assim, ó, partido Baath do pra me Iraque re- e da Síria. Pra me resguardar De países assim que tem muitos problemas, né? eu Iraque, Síria, nacionalismo. vai tranquilo, tá? vai tranquilo. Deve ser... não tenho opinião formada, mas não gostaria de estar perto. Exatamente. Tipo isso. Peraí, daria um filme. Daria um jogo. Daria um jogo. Daria Ou um filme. jogo. Daria Tanto faz. jogo. Eu sou chato, eu Daria vou um jogo. colocar. Não, com certeza deve ter muitos filmes aí envolvendo o batismo. Não, mas Tá o bom. batismo não. O batismo não é... Não, Não. bota isso lá longe. Indefensável. Bota isso longe, Esse vai. longe, mas qual que era Onde? que a gente tinha colocado aqui antes? O do... Não, deixa aí onde tá. Vamos. Esse aqui? Anarcotranshumanismo, é. O Isso, anarcotranshumanismo. anarcotranshumanismo daria Dá um um jogo, filme. um filme bom. Mas assim, o anarcoprimitivismo também. Caglismo. Cadê o anarcoprimitivismo? Lá. É esse aqui? Aham. Faz sentido também. Vamos aí pro caglismo. Caguismo? Caglismo. Caglismo. Meu Deus. Será que Tá é em assim? inglês, né? Caglismo. Então, mas será que a tradução que eu vou procurar aqui, será que é literalmente caglismo? Vamos ver. A gente vai descobrir muita coisa nova hoje aqui. Aqui, Cara, o próximo vai ser um contencioso. O próximo vai ser discutível. Aqui Vou tem defender uma posição espanhol. acerca. Tá falando caciquismo. Una forma distorsionada de gobierno mediante la que un dirigente político tiene un dominio total de una sociedad no âmbito a América rural. Latina. Se chama Brasil, isso aí, América Latina e tal. Vivemos sobre o caciquismo. Cara, tipo, a gente pode categorizar bota a como categoria normal. Peraí. América Latina. Brasil. Então, em português tá falando que chama-se mandonismo. Meu, vocês... Tá, o cacique partidário Não, manda não, tudo. não, é se tipo isso. liga. O mandonismo é um brasileirismo. Ah, tá. Usado em Caralho. ciência política, filosofia, Caraca, sociologia. tem uma categoria pra falar de Tá, Brasil. mas isso não é bem uma ideologia, né, pessoal? É, tipo, um sociólogo deve ter assim como o capitalismo formulado um também. conceito que descreve a realidade e metido aí como se fosse uma ideologia. Não, porque os caciques políticos brasileiros, eles não vão na plenária dizer nós defendemos o caciquismo, sob o qual o fundo partidário, Verdade, faz todos os sentido. direitos políticos e as listas de candidatos devem passar pelas nossas mãos. E também o Biologia caglismo teórica. aí que tá na nossa tier list embaixo, ele pode ter uma tradução meio âmbita, então às vezes é um termo específico, aí a gente procura aqui no Google em espanhol, já vai mandar pra esse, e no Tá, final mas- a gente termina em mandonismo. Na realidade é o seguinte, caciquismo é indefensável. Cara, eu acho que na situação que a gente tá, botaria em normal, tá ligado? Que é a nossa situação de realidade. Tá bom, ao mesmo tempo que ele é normal, Realidade, ele né? também é indefensável. Os normais Vamos são colocar tipo os os normais como reais, coisas né? razoáveis, Não, né? é justo, é mais seguro, né, menino? É. Tá certo. Joga lá, indefensável, embora seja a realidade do Brasil. Olha quem chegou, olha quem o que chegou. o que eu vou colocar aí? O capitalismo não é uma ideologia. Exato, eu ia falar isso também. E é absolutamente ridículo que a esquerda entende o capitalismo como se ela fosse uma ideologia em conflito ideológico com o marxismo, com o socialismo, com o comunismo.
Mas o capitalismo não é uma proposição ideológica. É como você comparar uma árvore com um rinoceronte. Não são coisas da mesma propriedade, da mesma categoria. Capitalismo é uma forma de organização social, é isso. Não é nem a forma de organização social, cara. É uma forma econômica. E é a forma econômica que o mundo inteiro usa. É você poder ter moeda comum para trocar as coisas. Ao invés de você... Não, mas é que a questão da divisão do trabalho conta muito também. Mas, cara, uma sociedade ela pode ter diferentes instrumentos de divisão do trabalho e ser capitalista. Entende? Sim, A divisão do trabalho... Tipo, os países já eram capitalistas antes da moderna divisão do trabalho. Tipo, você tentar categorizar... Não. Você tentar... Claro que sim. Você tentar categorizar essas coisas e formar com isso, sabe, um pacote que você vai chamar de ideologia é evidentemente falso. Não, mas eu não acho que é ideologia também. Agora, eu categorizo o capitalismo como uma forma de sociedade. Uma forma de organizar a sociedade. Bom, mas... Vamos lá. Na Idade Média, você tinha capitalismo e você não tinha moderna. Comércio. Você tinha capitalismo. As pessoas... Você tinha banco, você tinha instituição financeira, Então, você tinha mas tudo. é que a sociedade não era em volta do comércio. As pessoas... A economia ainda era de subsistência na Idade Média. Essa que é a diferença. Tudo bem, mas mesmo uma economia de subsistência é uma economia capitalista. Você está pressupondo que o capitalismo significa... Uma sociedade de comércio. acumulações de lucro. Eu acho que é o que eu até falei hoje isso no Expresso. Capitalismo, segundo o primeiro teórico, que é Smith, é a acumulação de capital. Isso é pré-capitalista para divisão do trabalho. Porque a partir disso começa a acontecer que antes, como eu estava falando, era a economia de subsistência. E aí a partir da divisão do trabalho as pessoas se especializam em determinada coisa e eles trocam o excedente daquilo que eles produzem pelo excedente daquilo que as outras pessoas produzem. Porque tá todo mundo dividindo o trabalho. Certo, mas você pode... Mas onde você fixaria isso na história? Porque assim, você está propondo já a economia de escambo, ou seja, troca de excedente de trabalho. Pô, trocas de excedentes de trabalho são tão primitivas, mas tão... São muito primitivas, mas a sociedade ser gerida em torno disso é a partir da segunda Revolução Industrial. Não, cara, assim, a partir da segunda Revolução Industrial você já tem moeda corrente, você já tem todas as instituições financeiras, você já tem tudo. Assim, você trocar excedente... Por exemplo, cara, nos tempos de Cristo, as pessoas tinham especialização e trocavam excedente. Sim, e você já tinha até moeda comum. Não, sim, mas o comércio, ele de fato sempre existiu. Agora, por exemplo, só começou a ocorrer uma sociedade de comércio, que é como o Smith chamava, a partir do momento que ocorreu a urbanização com a segunda Revolução Industrial. Entendeu? Porque antes a maioria das pessoas estavam no campo produzindo ali a sua... Mas aí me parece que você vai colocando sobre a sua definição categorias difíceis de precisar. Porque, veja, ao quanto da sociedade precisa ser urbanizada para você considerar aquela uma sociedade capitalista, sabe? Não tem um ponto, então, tipo, gradual, uma sociedade, sei lá, um estado que é muito rural, não é um estado capitalista, tipo, não me parece ser coerente essas definições. Eu acho que a definição mais prática de capitalismo, você pode usar a versão do Smith, mas eu não usaria a versão do Smith. Eu usaria uma sociedade que usa moeda corrente, ao invés de excedente de produção como escambo. Mas daí a gente pode falar que desde sempre a gente é capitalista, então. Mas é mais ou menos isso. Eu não acho que o capitalismo é um fenômeno moderno. Eu acho que o capitalismo é um fenômeno muitíssimo antigo. E que não pode ser entendido como uma ideologia. Porque, eu acho que quando as pessoas... a gente tinha meio de troca. Que a moeda é essencialmente meio de troca. Exato. E quando você tenta, sabe, como é que eu posso dizer? Agregar várias outras coisas que são sociológicas, geográficas, para dizer que isso é capitalismo, eu acho que você está expandindo o que é essencial ao conceito para formar uma intuição sobre o fato. O que é essencial ao conceito é um meio de troca, então. É uma sociedade que tem uma economia no qual existe uma moeda comum que tenha validade. Validade é essa. Então, eu concordo. É só meu ponto que eu acho que pra mim o capitalismo... E é claro, um fator importante, né? Na qual os preços não sejam determinados por nenhum ator unificado. Porque quando você tem os preços unificados por o mesmo ator, aí você está vivendo sobre sobre autorismo. A pessoa vive numa economia de subsistência, pouco daquilo que ele precisa consumir vai vir através de qualquer preço de mercado? Porque ele já produz praticamente tudo que ele precisa para sobreviver? Sim, mas veja que quando você está numa economia de subsistência na qual você está negociando excedente de produção, o preço dos excedentes de produção ele está sendo realizado de forma livre. Uhum. Então, tipo, eu estou trocando meus 12 ovos pela sua vaca. Uhum. Situação absurda, mas tudo bem. Porque eu acho que a minha vaca vale o suficiente dos seus 12 ovos e tudo mais.
Eu ainda não classificaria isso como capitalismo, mas eu acho que o importante é que o preço seja definido de modo livre. Não, mas sim, ok. Porque você tem o contrário disso, que é uma sociedade no qual o preço é instituído. Preço é fixado. E o preço fixado não é liberdade, portanto não é capitalismo. Eu acho que dá pra Não, isso eu concordo. vou dar pra vocês tomar isso como centro do conceito. Cara, eu acho que... Bom, ok. O Independente pessoal disso. enjoou já? Vamos pro próximo. O que seria... Eu tô me divertindo aqui, pô. O que Virou que debate seria a parada. O capitalismo, então? Ah, De uma chato. forma... Normal. 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 Só que não é uma ideologia, então deveria ter categoria, não deveria estar aí. Vamos pro próximo. Deixa ele aqui embaixo pro daria protesto pra simbólico, adicionar, então. né? Daria pra adicionar. Vai pro normal. Vai pro normal? Vai pro normal. então, vai. Tá bom. E agora? O que tá escrito? Capitalismo comunista. O capitalismo comunista. Cara, o que é? De uma China, assim? Tipo, você tem autoritarismo no governo e só que a sua economia é livre. Capitalista comunista. Deve ser, tipo a China. A sua economia é livre, mas o governo é extremamente autoritário. Pode ser, Tá pode bom. ser. E Daria isso um a gente filme. coloca como... Sério. Chato. Indefensável, vai. É indefensável. Vai. O próximo é chato, né? O Claramente. próximo é claramente, Centrismo, poxa, centrismo, claramente. cara. Até Sinto o muito, é bonequinho, chato. ele tá assim... As pessoas razoáveis, exatamente. né? O boneco é chato, assim. Tipo, Parem de ser é um razoáveis. boneco triste, né? Tipo, você olha pra ele... Sem, Pessoas ele de tá sem centro. graça. Sem graça. Só porque eles sem- são a sem maioria, atitude. eles são razoáveis. Que isso, Pô, para. mas sabia que ali tem o capitalista comunista, sabia que existe eu não lembro quem que é, mas existe um filósofo que o cara é tipo hayekiano e marxista ao mesmo tempo, uma Cara, parada todas assim. as combinações ideológicas esdrúxulas existem. E Sim, todas têm cara. alguém escrevendo em defesa Todas. delas. É. Assim, são infinitas as associações. A democracia cristã. Ei, Mael, Tá. um democrata cristão. Então, muito representativo no Como Brasil. é que ele falava? Não é sentidos, era... A galera tava gostando do debate. Tava gostando? O pessoal tava se divertindo aqui. Pois é. Mas Falando vamos- que o Ian inalou gazélio. Que a voz tá dando Minha umas... voz tá muito ruim? Tava dando umas É que eu tô alteradas gripado, aí. pessoal. Eu tô Cara, gripado. tá simplesmente todo mundo do escritório gripado. Todo mundo no escritório tá gripado. E nós não pararemos de trabalhar jamais. Não Isso importa o aqui que é um aconteça. A gente vai botar como ideologia. Eu não vou falar merda. Contei essas palavras. Sinais, fortes sinais de Mas que vamos lá, a gente isso vai é ser normal. processado. Normal, exceto né? porque certamente em algum lugar do mundo vai ter um escritor associado a isso que deve ter feito alguma aberração. Porque sempre tem, né? E esse cara sempre aí, tem. Caso... eu discordo dele, tá? Seja Ele lá é quem for, essa pessoa indefensável. que fez essa aberração Exatamente. e tudo mais. Mas estamos aqui falando do Em tom normal. jocoso, do normal. Então, cristianismo teocrático, isso, bem, entre os protestantes pode até ocorrer, mas o catolicismo é contrário à possibilidade mesmo de um cristianismo teocrático, Então, porque ele necessariamente impõe a separação de igreja e Estado, né? O protestantismo seria... Não, é porque quando você fala em protestantismo, você não está falando de um mesmo objeto, né? Porque existem Sim. 56 Ah, mil aham. protestantismos, Sim. né? Tipo, você tem, digamos assim, certas possibilidades do cristianismo que são catolicismo ortodoxo, catolicismo catolicismo egípcio lá que tem a sua própria doutrina, etc. E essas doutrinas, vamos supor, elas são amarradas em termos de dogmas bem rígidos. Então você consegue mais ou menos dizer o que esse pessoal defende e tal. Só que quando você entra na míriade dos 56 mil doutrinas católicas cristãs diferentes que surgiram a partir da Revolução Protestante, aí realmente é muito difícil você dizer o que o cara defende sendo cristão. Mas muito difícil. Porque existem 56 mil alternativas e todas elas são conflitantes, Sim. entendeu? Então, Vamos pra pra... mim, com todo respeito à galera, é chato. Vamos pra chato. Cara, é que... esse negócio de teocracia pode dar uma merda. Então deixa chato. O que temos aqui? Nacionalismo cívico. Normal? Não. O que é nacionalismo Por quê? cívico? Nacionalismo cívico. Porque isso com certeza foi associado a alguma pessoa terrível, eu tenho certeza. Abre o nacionalismo será? cívico aí. Não, bota aí. Tô Bota aí pensando, nacionalismo eu tô cívico. pensando num Gabriel de Anúncio, tá ligado? Pera Sei aí. lá, quem é que defendeu esse negócio? Deixa eu ver aqui.
Nacionalistas cívicos tipicamente defendem a importância de uma identidade nacional para que os indivíduos tenham uma vida significativa e autônoma, e que democracias necessitam de identidade nacional para funcionar bem. Isso pode levar para um lugar muito ruim. Isso pode levar pra um lugar muito ruim. Cara, nunca confie na descrição de uma ideologia por ela mesma, tá ligado? Exatamente. Vamos lá, liberalismo clássico. Pô, é que assim, a gente botou, tipo, sei Não, lá... bota no chato, vai. O quê? Eu botaria no Nacionalismo normal. cívico. Nacionalismo cívico? Vê quem tá associado. pelo Parece amor de Deus. perigoso. Vê aí os autores. Autores associados. Deixa eu ver aqui. A galera do chat. Uma live com receio de levar processo. A live inteira. Ernest Renan e John Stuart Mill. Tá bom, pessoal legal, tranquilo. Manda bala. Tranquilo? Sim, tranquilo. Então não é um eu acho. nacionalismo exacerbado, né? Deve ser só É um nacionalismo cívico, né? tá bom. Como Tipo, o nome curta aí diz. a sua bandeira, vista-se com as cores dela de Né? vez em quando. É meio... Parece O bem. que é isso? Chato? Não, eu botaria em normal. eu Normal? acho. É. Bom, a gente acha, né? Vamos lá. Liberalismo clássico. Normal. Normal também. Normal. Aliás, o John Stuart Mill seria associado a isso também. É. Fascismo clerical, indefensável. É um fascismo Clerical. da igreja. Clerical. Que bizarro. Comunal. Nossa, não. Comunalismo. O que é isso, Sai velho? fora. o radical da palavra já não... Caraca. Tira isso de pé de Vamos mim. definir Só o que bota que é. lá. Afaste. Eu acho que eu não quero Afaste nem desse ver a cálice. descrição, eu acho, velho. Nossa, pior que eu já conheci os Ah, comunalistas. Pode ser apoio à prática de vida comunal. O comunalismo agruparia os membros das comunidades intencionais, usualmente, mas não necessariamente de inspiração religiosa. Os que viveriam nas chamadas comunas? Isso. Porém, na concepção de Rexroth, semelhante à de Taz, a comuna opera de dentro do sistema capitalista, mesmo sendo autônoma e podendo ou não modificá-lo a longo prazo. Amigo, bota daria um filme. Queria ver várias pessoas na comuna e tal. Pode ser. É. Vai. Ai, ai, o comunismo monarquista. Meu Deus do céu. Indefensável. Monarcomo. É só O botar lá, monarcomúnico. Vai. Acho que, cara, sei lá, daria pra... Chegamos ao conservadorismo! Amém! Normal. Normal. Próximo normal também. Isso é uma definição clássica do MBL, né? É. Liberalismo conservador. Conservadorismo socialista. A gente tá aqui então? A gente tá por aí. É, por aí. Aqui, assim. A gente já se definiu assim bastante. Indefensável. Conservacionismo socialista? Conservativo socialismo. What the Ou fuck? alucinação, não. Sai fora. Tira de mim esse cálice. O que temos aqui? Monarquia constitucional. Monarquia Brasil já foi isso aí. É, normal? Acho que Normal, sim, em vários né? lugares. Normal, lugares tem funciona, né? vários lugares assim. Budismo corporativo. Isso, é tipo, sei lá, um Budismo sindicato de budistas, corporativo? assim, Eu tô Aí imaginando o Buda de terno, tá ligado? Ah, meu Deus do céu. O que seria o budismo corporativo? Abre aí, vamos descobrir. vamos ver. O budismo corporativo. Que doideira, cara. Cada termo. A galera tava falando que conservadorismo, quer dizer, um cara falou que conservadorismo não é uma ideologia. Então, existe essa tese. Eu existe defendo essa ela. tese. Eu defendo essa é a minha perspectiva sobre o Pra não conservadorismo. ser chato, mete aí em algum lugar. Não, né? deixa eu defender essa hipótese Vai. que o nosso espectador levantou. Eu acredito, e tem outros autores que seguem essa perspectiva comigo. Eu acho que o Bruno Tolentino, o poeta Bruno Tolentino, defendia essa perspectiva. Em parte, o Olavo de Carvalho defendia essa perspectiva. Acho que o Mário Ferreira dos Santos também. O conservadorismo não é propriamente uma ideologia. Ele é uma anti-ideologia. Porque a principal, digamos assim, o principal assento, o principal fundamento da ideologia conservadora, por assim dizer, é a denúncia de que a ideologia distorce a perspectiva real do mundo. E o Ricardo, ele é completamente contrário a essa tese. Ele defende que o conservadorismo é uma espécie de racionalismo. Mas a minha perspectiva é mais... O conservadorismo é uma espécie de racionalismo? Ele defende essa tese. Eu defendo o contrário. Eu acho que não. O conservadorismo é, por essência, a anti-ideologia. É você tentar remover os aspectos ideológicos da sua perspectiva da realidade. E assim fazendo com que você tenha uma perspectiva real das coisas. O conservadorismo, na minha visão, ele é o combate à ideologia, qualquer uma. Ele é o combate à distorção que a ideologia
provoca no indivíduo sobre a sua consciência do mundo, sobre a sua perspectiva de... Porque quando você está contaminado por uma ideologia, quando você está enfeitiçado por uma ideologia, você começa a deduzir de tudo, você começa a ver tudo através dos pressupostos dessa ideologia. E a realidade é o seguinte, o mundo é muito mais extenso, a realidade é muito mais extensa do que a sua ideologia comporta. Então faz com que você tenha que distorcer a realidade para que ela caiba dentro do seu quadradinho ideológico. E aí você acaba lendo as coisas de modo muito errado, artificial e falso. E o conservadorismo, sob a minha perspectiva, é o combate a essa distorção. É tentar se livrar das lentes ideológicas para tentar ver o mundo como ele de fato é. Que pode ser chamado talvez de um realismo também, mas o realismo é muito deturpado. E tem uma outra perspectiva defendida por alguns autores de que o conservadorismo é tentar também defender aquelas coisas que são eternas e não as coisas que são transeuntes, digamos assim, as coisas que passam. E nisso eu acho que o conservadorismo se distingue do reacionarismo, e essa é a defesa que o Roger Scruton faz do conservadorismo. Ele defende que o conservadorismo é a defesa dos transcendentes, é a defesa das verdades perenes, daquilo que é sempre verdadeiro, e não daquilo que é moldado e redirecionado conforme o tempo. E eu acho que isso casa muito bem com a perspectiva de que o conservadorismo é anti-ideológico, porque as coisas perenes, elas não são passíveis de serem reinterpretadas historicamente ou serem reinterpretadas segundo formulações de construtos linguísticos. Sei lá, a sociedade é uma construção da linguagem, a sociedade é uma construção, ou a linguagem é uma construção da sociedade, etc. E você tenta tudo, tudo distorcer para que caiba nessa sua caixa imaginária. Eu acho que o conservadorismo essencialmente é o combate a isso. Bem, essa é a minha leitura. Toma essa aula, meus amigos. Toma. Galera, olha só. Bota a câmera aí em mim, boiólogo. Galera, olha só. Vocês ouviram essa aula aí. Então, pô, a gente tá com 8 clubes, tá? 8 clubes. Merece mais 2 pra gente bater. A gente já bateu a meta de 5. E agora vamos dobrar a meta, né? Vamos dobrar a meta e bater aí os 10. Lembrando que todo mundo que entrar ganha a nossa revista Valete Trans, tá? Porque ela decidiu mudar de gênero aí. E é isso. Tem um artigo... Cara, o artigo do Orlando aqui, que é o Complexo Industrial Transgênero 2, tá maravilhoso. Eu sempre faço essa propaganda, tá realmente muito bom. Eu travei aqui, sabe que é a internet? Você travou? Não, você tá bem? Não, aqui no meu celular. Lá tá tudo certo. Então é isso, galera. Entre aí, bora bater mais 2 clubinhos só e deem o likezão aí também pra gente subir a audiência. Bora continuar então? Bora! O que temos aí? É o budismo corporativo. Gente, a única coisa que eu consegui associar a isso é aquele livro, O Monge e o Executivo, porque nem procurando aqui... Não apareceu nada? Não apareceu nada. Apareceram então, algumas dicas budistas pra você se estressar menos do trabalho. Alucinação. Então bota chatas. Pode ser. Eu diria que chata. Tá bom. Tá, meu Deus do céu, socialismo de conselho. Meu Deus do céu, bem? Socialismo de conselho. Cara, eu acho que... Socialismo de conselho. Sim, conselhos populares. Olha, eu acho que houve uma iniciativa muito significativa nesse sentido no Brasil. Eu lembro que no final do governo Dilma I, e também no começo do governo Dilma II, havia um movimento da esquerda brasileira tentando dar poder constitucional aos conselhos populares. E aí os conselhos populares poderiam ter um enorme protagonismo. O que era incrivelmente perigoso para a República. Então eu jogo separada no indefensável. Bora lá, então. Pode ser. Que precisa necessariamente ser combatido. Você botou em alucinação. Eu botei alucinação? É que eu dei uma alucinada. Isso tá mais para um pesadelo. É verdade. Nossa. Monarquia democrática. Tem um monte de monarquia. Normal, né? Normal, tem um monte de monarquia democrática por aí. A democracia socialista. Cara, isso não é tipo autocontraditório, assim? Contradição de termos cara, muitos intelectuais vão definir o Canadá assim, né? Nossa, nada a ver. Bota aí Eu botaria indefensável Paulo, chato também. pra caramba. Chato pra caramba? Indefensável é melhor. Não quero. Pra não, né? Vamos em indefensável. Se não tirar um print e falar como é que a MBL classificou aí. Distribui o quê? Distributismo.
Ah, Que é isso? eu Dá pra todo tinha mundo? juntado ali. Cara, distributismo, se eu não me engano, é algo muito parecido. Cara, eu não vou me arriscar e passar vergonha aqui. Bota aí no Google. A gente devia ter dado uma estudado tinha ver isso aqui, né? Acho que não, acho que assim é mais legal. É mais legal, estamos descobrindo junto com a galera. React total. Olha, tem até um logo que é um cachorro com uma tocha na boca. Nossa, doido. que específico. Distributismo é dar pra todo mundo, cara. Botou ali no chat. Roubou minha piada, né? Ó, se liga, que Ah, é? Olha o cachorro, distributismo o aí. logo é bem interessante. Um cachorro com uma tocha. É verdade. Uma forma Isso é um prática de cachorro? defender. Ah, parece. Defender a empresa familiar e local, promovendo a descentralização da propriedade privada e dos meios de produção. Peraí, tem uma foto ali, parece o Chesterton. O que é aquilo? Abre o Wikipedia. Quem é aquele escritor que tá ali na imagem? Parece o Aqui? Chesterton. Ou aqui? Não, ali embaixo. Aqui? No link pro Wikipedia, abre Ah, esse é o link da Wikipedia. aí. Abre aí. Olha só. Hillary Chesterton. Belloc e Chesterton. Caramba! Bem, Ele então- é um expoente do... Distributismo. Nossa, eu já li bastante Chesterton. Nunca entendi ele dessa forma. Cara, até onde eu li aí, me parece normal, sei lá. Tá bom, então mete aí entre coisas boas. É. Aparentemente o Tolkien também. Tolkien? Tolkien, como Tolkien. assim, velho? J.R. Tolkien, do Senhor dos Então Anéis. daria um filme? Daria um filme, deu um baita filme. Imagina isso, daria deu um filme. Baita filme, inclusive. É. 11 Oscars. O que temos aqui? Eco-anarquismo. Ah, sei lá, alucinação, né? Anarquismo, meu Deus. Tipo assim, não daria um filme definitivamente, porque... Só se fosse Tarzan, né? Sei lá, Chato, alguma né? coisa assim. Ah, é verdade. Cara, o Tarzan não seria um tipo de eco-anarquismo, será? Pô, o cara tá defendendo a floresta numa sociedade que não existe... Mas existe hierarquia, né? Então... Não, ele vive numa Mas não é sociedade uma de gorilas ainda por cima, lembra? Eu acho que o Tarzan é um eco-anarquismo, não seria? Parece um eco-anarquismo. Ecofascismo, Olha o que a gente indefensável. chegou, Defensável. o ecofascismo, Só cara. bota lá, nem fala muito, só Nem vai, coloca assim. nada aí. Eu fico me perguntando o que seria o ecofascismo, né? Mas hoje em dia esse termo, apesar de ser esdrúxulo... Nem quero saber. Ele é muito usado. Ele é muito usado. Sério? Sério? Ecofascismo? É. Que é aquilo, não apontam o Esse dedo termo- pro outro e falam que é Esse fascista. termo é utilizado pela imprensa, quer dizer, pela imprensa à direita, né? Para designar coisas como, por exemplo, aumentos de imposto contra a classe trabalhadora em função de Entendi. mudanças climáticas ou outros assuntos do tema. É quando você dá mais poderes ao Estado em nome da defesa climática. Entende? Então... E preservação do meio ambiente. Mas é utilizado como uma... Não, isso é utilizado no jornalismo como um termo para pra chamar as atacar coisas. alguém. Mas Pra atacar. para atacar. Mas também, obviamente, deve haver vários escritores que podem ser identificados como ecofascistas, Ecofascistas. dependendo de como você prefira Sim, ver sim. a situação. Vamos lá. Próximo. Ecossocialismo. Ah, Ecossocialismo. Vá, pelo amor de Deus, joga isso bem longe daqui. Bota lá no indefensável. Tchau. também. Egoísmo. Ah, lá, Indefensável. Ayn Rand. Que não, pá. Não, É literalmente no estrito senso da palavra? Não, a ideologia da Ayn Rand que ela criou para si mesma chama-se objetivismo, que é a ideologia que possui um argumento secular, sobre o qual todas as ações humanas, é um argumento que me parece completamente estúpido, sobre o qual todas as ações humanas elas são só realizadas em benefício próprio. Aham. Então, mesmo quando você faz alguma coisa altruísta, dentro da sua lógica circular, você está fazendo porque existe um ganho imaterial Sim. e Você subjetivo. se sente mais satisfeito. Ou etc. etc. Algo de- Então, todas as realizações humanas são egoístas. Essa é a Aham. perspectiva da Ayn Rand, mas isso... o que eu acho completamente O cara medonha, mandou bizarra. aqui, o egoísmo e que tá aí é referente aí ao pensamento do filósofo Max Stirner. Não sei quem é. faltei. Eu não sei, mas Mas eu não é o entendo objetivismo. Cara, Talvez não nesse sentido, mas toda ação que o ser humano toma tem um base qualquer tipo de benefício próprio a si mesmo antes de qualquer coisa. Que absurdo, irmão. Não, mas qualquer atitude, tipo, Claro que comer para passar, tipo, você não vai conseguir morder seu dedo a ponto de arrancar ele porque isso vai te causar dor. Você pode, Qualquer atitude inclusive que as você pessoas toma o fazem. Não, mas aí não num contexto mental normal, né?
Numa situação extrema. Tô com o dedo preso na árvore, vou morrer preso. Não. Nada dessa doutrina medonha e horrível. Não, acho As que não pessoas como se doutrina, sacrificam mas- umas pelas outras, elas se sacrificam de modo altruísta e verdadeiro. Eu acho que você tá muito bonzinho, hein? Eu Não tô acho que as bonzinho, coisas caramba. não Esse é o funcionam modo assim, correto não. de ver o mundo. O Não, outro modo é deveria o modo ser, deprimido. mas acho que as coisas não funcionam assim. As coisas... Eu não sei. Eu acho que... Cara, as pessoas dão as vidas umas pelas outras. Não há nenhum ganho em perder sua vida. É. Vamos lá. E a gente põe o egoísmo onde, então? Bota indefensável, vai. É indefensável, não Bom, quero ser gente indefensável não tem egoísta. erro de errar, exato. É, E, exatamente. Os egoístas aí. O que temos aqui? Ah, nossa. Chato. Chato. Eu não consigo ler, o Só, que tá escrito? É o pessoal green. Ambientalismo. Ih, olha os caras A aí. É o galera, Greenpeace aí. environmentalista. Chato. Pois É pior normal, que mas é chato. Já vai pro... Não, é Nossa, normal se indefensável, você for convencendo Nossa, as pessoas, tira não isso apontando daqui. deles. Só joga O que tá aí. escrito aqui? Fascismo esotérico. Tira esse negócio daqui. Só joga. Cara, só joga pra bem longe. É, Bem só longe. Fascismo esotérico, O mais longe que É, você só puder, vai. velho. Lá, muito Nossa, longe, tá Dá ligado? pra criar uma outra Esotérico. Só categoria tem de coisa Deep Web, muito né? ruim aí, Meu vai. Deus. Colocar a do céu. categoria Deep Web. Nossa, aí vem outra bosta. Tira esse fascismo. É, já bem joga longe. pra lá. Ah, eles fizeram um desenho Vai, lá da... do outro lado do mundo. Joga isso pra longe. Feminismo. Também. Bem mais longe que você puder. Pô, Não, que mas pior, feminismo hoje não é é normal, né? indefensável, é uma alucinação, eu não. diria. É alucinação. Tudo bem, vai. Porque, assim, a intenção, pelo menos, parece ser boa, né? Mas... É que Cara, assim- são essas ideologias baseadas em remorso, sabe? São não tem perspectivas de como dar mundo muito certo. tristes. Mas a alucinação, cara? Pô, a gente tá botando do lado de Anarcomonarquismo. anarcomonarquismo, tá ligado? Mas então a gente põe aonde? Não faz sentido, tipo, tá do lado de A gente anarcofeminismo. pode criar a categoria Bota... rancor. Eu acho que Cogos entra. Cogos, tá bom. O Cogos, É, se tem alguém tá- rancoroso, é o Cogos. Então aí, É. pronto. Paulo Cogos. Feudalismo. Caraca. Então, aí a gente entra de novo, porque pra Feudalismo mim enquanto ideologia? tá na mesma... Então, tá na mesma categoria que capitalismo. pra mim. Seria tipo o cara tentar... Também é uma forma de organização social. Seria um racionalismo, né? O sujeito tentar... Seria um Bota em Paulo racionalismo. Cogos na alucinação, então. Se o sujeito... Qual? Eu acho que, cara, Paulo Cogos ou essa alucinação? lista tá muito confusa, porque tá cheio de coisas que não são ideologias aí. É, né? então... Vamos pro próximo. O que é O isso? que é isso aqui? Geolibertarianismo. Ah, Cogos. Cogos. Bolsonarismo. Jorgianismo. Ah, Jorge. Abre o Wikipedia. É a ideologia do Jorge. Tá? Eu tô me sentindo idiota aqui, velho. Georgianos ou cartvelhos são os integrantes de um grupo étnico caucasiano, habitantes nativos da Geórgia, país no qual forma a maioria da população. Não, mas isso aqui é uma etnia, não é... Cara, bota em indefensável, tipo, só pra evitar processo, evitar né? qualquer coisa, vai. Porque aqui não tá falando de georgianos no sentido de quem nasceu no país da Geórgia. Tá difícil, né? Achar esses termos aí. Vai pro indefensável, porque se a gente não sabe o que é, Então, melhor porque classificar ali. pessoas que nascem na Geórgia são indefensáveis. Tá ligado? Não é possível. Nascidos na Geórgia. Conservadorismo verde. Nossa. Conservadorismo Chato, verde? né? Chato. No mínimo chato. Chato. Green Liberal também. Green liberalism. É chato também. Chato também. O pior é que tem um monte de gente da nossa base que segue essas duas ideologias. É, que o problema é que a forma com que o pessoal aborda esses temas transforma eles em chatos. Não precisa ser assim, né? Libertarianismo verde também é chato. Eu sinto muito informar, mas é chato. Tipo assim. É só chato, não tá dizendo que tá errado, tá Não, ligado? só é chato. Chato. Chato, inclusive, porque pelo que eu falei, da forma com que isso é passado. Não tentam cativar as pessoas através de Não, o pior benefícios, é que né? o pior é que imposição sempre. o orientador da live, produtor da live aqui é um ambientalista, né? Então ele deve estar Pois todo mundo vendo mas essas é o coisas. pior que eu concordo, porque na grande parte do pessoal da minha área são os famosos eco-chatos. E aí não convence ninguém a mudar porcaria nenhuma, e a gente fica com essa fama, né? Então por isso que eu penso sempre em tentar trabalhar diferente aí. Vamos aí. O que é isso aqui, rapaz? É um alien? Você vai 4 precisar olhos? abrir uma descrição. Vamos lá. Necessário. O que tá escrito aí? IV Hive Mind, coletivismo. Coletivismo de... Nossa. Coletivismo de... Coletivismo coletivista, assim, tipo. Coletivismo pegar coletivista.
Coletivismo. Eu vou procurar só coletivismo. Elemento cultural básico da natureza humana. Não, tá. Daria um bom filme. Coletivismo marxista. Daria um bom filme, eu acho. No mínimo. Eu acho que daria um bom filme. Daria um filme. Cadê? Um filme meio... Daria um filme meio bosta. Digo. Que temos aqui? Cara, bota em... Roupianismo? É tipo esperancismo? Não, é baseado num escritor É o anarquista. anarquista lá. Chamado Hope? Anarcapitalista. Que acreditava que você precisa manter os fundamentos da sociedade anarquista, excluindo pessoas... Não, removendo fisicamente, era o termo que ele utilizava. Removendo fisicamente. Você remove fisicamente Você pessoas que não espanta concordam com a ou sua você- ideologia. Ele não descreve, ele só diz que eu preciso remover fisicamente. Aí interprete como vier, Interprete como quiser. mas não parece nenhuma das interpretações boas, né? Então... Paulo Cogos. Paulo Cogos? Eu não sei, porque eu acho que nem Paulo Cogos Mas não defende tá isso. incentivando a se livrar? Não, eu acredito que o Cogos deve ser bem... Não acho que eu acho que o Cogos critica o Rock. Bom, vocês que Mas sabem. vamos pro próximo. Vamos lá, bandeira do Vietnã aqui, nada Que a ver. isso? Hoaxianismo. Roxanismo. Sociedade baseada em vários hoax. Várias histórias falsas. E aí, que procuro? Procura. Mas qual que seria... O problema é esse, né? A tradução nunca vai ser... Meu Deus. Não, procura em inglês, né, amigo? Nazismo Roxanismo. judeu. Não, calma. Olha o spoiler, eu não acredito. Ah, velho. Roxaísmo ou enverismo é uma variante antirrevisionista do marxismo-leninismo que se desenvolveu no final da década de 70, dando uma cisão no movimento maoísta, surgindo após a ruptura ideológica entre o Partido Comunista da China e o Partido do Trabalho da Albânia, em 78. Indefensável. Ou seja, só mete né, indefensável. traduzindo- Indefensável, junto com o stalinismo e Traduzindo, maoísmo e a não. penca toda. Já dava pra ver o que era pela Identitarianismo, estrelinha. indefensável. Bote isso pra bem longe, É isso pelo amor de aqui? Deus. Identitarianismo? Indefensável Movimento também. alemão indefensável. Vai, tira isso de perto. O que é isso aqui, meu? Ingsoc, isso é uma ideologia... Ingsoc? Não, Ingsoc é uma ideologia de um livro de ficção de 1984. Daria um filme. Bom, então. Daria um filme, inclusive, excelente filme. Deus, um Como bom é que, livro. que é? É a ideologia do Estado. É a ideologia daquele governo totalitário. Mas eu não vi o filme, eu nunca... O livro... Qual filme que é? 1984, do George tá. Orwell. Ah, tá. Entendeu? É a ideologia do Estado. É uma ideologia que justifica o Estado totalitário no livro de ficção. essa é a ideologia do governo. Entendi. Integralismo. Tem Parece que a olho ali, bolinha né? tá mandando um beijo, mas Alucinação, não vai. é, né? Alucinação? Integralismo? Alucinação. Eu não sei muito bem o que é, mas vocês estão dizendo. Pô, foi uma ideologia que bem teve importante. muito peso na história do Brasil, É. amigo. É, não, isso eu tô ligado, Teve mas eu milhares e nunca ouvi falar milhares coisa de boa dela. pessoas envolvidas nela. Islamismo. Normal. Normal, né? Normal. É a religião mais... Cara, Tem isso mais representantes no tipo mundo, assim, não é? Não. Não mais? Não, nunca foi. Eu tô confundindo com... É que eu não manjo nada, né, de Agora, religião. assim, ó, esse aí, tipo assim... Bota lá indefensável, vai. eu entendo o que você falou, Não vamos falar... que tem várias coisas contraditórias, Sai. mas esse Não, essa não tem. Não. foi pra um nível muito absurdo. Juti. Intancável. Juti. Esse é Dá pra indefensável ver já também. o que é. É indefensável isso também. Que é isso? Canajanismo. Isso, velho. Carranismo. Parece um cavaleiro... Ah, meu Deus do céu, que lista gigantesca, irmão. Que não, que eu acho que... desenharam aqui Eu que ia eu não tô falar, entendendo? eu acho que... Ele Tipo, tá com duas coroas? Não vai dar Esse- pra... Não vai dar pra fazer todos, né? A gente tá Não. no K ainda. Vamos A gente nos tá no mais K. clássicos, então? Não, velho, já joga tudo indefensável aí. Vamos limpar essa lista. Que é muito grande, velho. Olha isso. Nossa senhora, o mundo é muito repleto de ideologias. Animal welfareismo. Aonde? Eu falei. Tinha isso aí. Bonapartismo. Bonapartismo. Confederacionismo, meu Deus do céu. Nossa, tem vários aqui. Eu acho que a gente já se repetiu demais, galera. Acho que deu, né? Já deu pra Deu. gente se divertir Nossa. legal, conhecer umas Queer coisas novas. anarquismo. Meu Deus. É bom a gente, né, ir pra outro assunto antes que a gente seja processado, que até Galera- foi bom demais. Foi ótimo, perguntando, bye, acabou essa parada. Cadê o governalismo? Vamos às pimbas? Cadê? Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no judiciário, no executivo, no legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.